Abra a palavra de Deus, então, em Salmo 25. É número, né? Número 25, versículo 12 ao 14. Salmo de número 25, versículo 12 ao 14. Salmo. Isso aí, né? Olha o que diz aqui, coisa maravilhosa. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. A sua alma pousará onde? No bem. E a sua descendência herdará o quê? A terra. O segredo do Senhor é para os que o temem, mais uma vez, e Ele lhe fará saber o seu conserto. Ora comigo por essa mensagem. Feche seus olhos, converse com o Pai, junto comigo. Pai, em nome de Jesus, quero te louvar e te agradecer por estar aqui com o teu povo. E agora, mais uma vez, te pedir que o Senhor venha nos usar como um canal totalmente desobstruído, falando aos nossos corações o que nós necessitamos ouvir, para alcançarmos a vida abundante que o Senhor Jesus nos prometeu, uma vida plena. E que a tua palavra venha produzir frutos, Senhor, a 100 por 1 em cada coração, 60 e 30, como o Senhor determina, em nome de Jesus. Amém? Amém? Então, como eu falei, se a gente seguir esses princípios, não tem como dar errado, porque Deus, Ele deseja que dê certo na nossa vida. Glória a Deus. Então, Ele diz que o homem que teme ao Senhor, o Senhor o ajuda na escolha do seu caminho. Você vai fazer alguma coisa, você vai organizar a tua vida, você vai fazer um planejamento, você vai fazer, seja lá o que for que você fizer na tua vida, o temor ao Senhor faz com que o próprio Deus te ajude a organizar aquilo que você precisa e vai dar certo. Quem entendeu bem aqui? Amém? O que é esse temor na realidade? A gente precisa entender isso aqui. O temor é quando você tem consciência plena de que tudo pertence a Deus, de que tudo é de Deus. Ele tem um controle sobre tudo e sobre todos. E que nós, presta bem atenção, recebemos a justa retribuição pelo nosso plantio, porque Deus não se deixa o quê? Escarnecer. Quero falar aqui, você não precisa ter medo de Deus, mas o temor é aquele respeito de você entender a distância entre nós e Deus. O homem não pode simplesmente achar, porque chama Deus de Pai, que ele deixa de ser Deus. Estou sendo claro aqui? Os próprios Senhor Jesus fala, quando os discípulos estavam com medo dos homens, aquela coisa toda, e Jesus fala assim, eu vou mostrar quem vocês devem temer. Não só aquele que mata o corpo, mas além de matar o corpo, lança a alma e o corpo no inferno. Jesus não tira a potência, a capacidade de Deus de fazer algo. Quem está entendendo bem aqui? Amém? Então, chama Deus, meu paizinho querido, show de bola, continua fazendo isso. Mas entenda que existe uma distância entre nós e Deus. Essa consciência, ela vem o temor, ele é inteligente. Amém? E aí tem vários benefícios que nós temos no temor ao Senhor. Por exemplo, a Bíblia diz ali que Ele ensina os seus segredos. Então, a sua intimidade. Deus só dá intimidade para quem o teme, para quem sabe essa distância. Porque aquele que não sabe essa distância faz lambança com aquilo que recebe de Deus. Deu para entender bem aqui, gente? Amém? Por exemplo, a gente, né, teve cargo de direção em algumas áreas da vida, ou você que tem, ou você que... Quando uma pessoa ela sabe lhe respeitar, você continua dando intimidade. Agora, quando você dá intimidade para alguém que abusa da intimidade, o que você faz? Faz o quê? Corta ou não corta? Estou sendo claro aqui, gente? Então, ali bem claro quando diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, que você sabe o respeito. Deus vai te dar tudo, mas você continua sabendo. Tudo é dele, não meu. Eu só administro, mas é dele. Quem entendeu bem aqui? Eu tenho que prestar conta daquilo que eu faço, não é do jeito que eu quero. Estou sendo claro, gente? Amém? É aquele que tem ideia de que a anarquia é algo semeado pelo diabo, que ele mesmo não segue, junto com os demônios dele, mas que ele semeia diante do povo para que ninguém tenha a cabeça, ninguém tenha a direção. Não preciso temer nada, nem a ninguém, não preciso temer nem a governo. E aí sabe o que acontece?
vive uma desgraça. Deu para entender bem aqui? Porque não tem regras, não tem orientação, não tem ordenamento, não tem ordem. Entendeu? Vive uma bagunça. E uma casa bagunçada vai subsistir? Não. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? Então é muito importante a gente entender isso. O temor, lá em Provérbios diz assim, o temor ao Senhor preserva a vida. Que quando você teme ao Senhor, você pensa o seguinte, poxa, calma aí, eu não posso fazer o que eu quero, não posso andar aonde eu quero. O Senhor ele tem, é claro ali, por exemplo, lá em Galatas 6,7, o que diz lá em Galatas 6,7? Se você puder abrir aí, só para a gente não errar. Paulo ele dá um alerta tremendo, orientando a igreja de Gálatas, que tinha se desviado rápido do caminho do Senhor. Ele falou o seguinte, olha, não erreis, de Deus não se zomba, não se deixe escarnecer. Aquilo que o homem semear, isso sim ele se fará. Deu para entender bem aqui? Amém? Aquilo que o homem planta, ele colhe. Então, como é que eu não vou temer a um Deus que eu sei que eu vou colher aquilo que eu plantei? Estou sendo claro aqui, gente? Então, o temor ao Senhor preserva a sua vida. Fala com o irmão que está ao seu lado assim, o temor ao Senhor manteve você vivo até o dia de hoje. Amém? Mantém a gente vivo, porque aquele que não teme ao Senhor, o que acontece? Deus entrega ele a própria sorte. Às vezes a gente tem a ideia assim, a pessoa não é crente, mas tem muita gente que não é crente, mas teme ao Senhor. Teme ou não teme? Até você vai em determinadas comunidades, chega lá, está lá o pessoal temendo, é ou não é verdade? Aí vai preservando, se continuar, claro que vai estar plantando coisa errada, vai se dar mal, mas Deus dá muita oportunidade para que eles possam sair daquele negócio, porque temem ao Senhor. É claro que o verdadeiro temor ao Senhor vai levar você a fazer a vontade de Deus, né? Mas o temor ao Senhor preserva a vida, e o temor ao Senhor traz o que? A intimidade de Deus para a minha vida e para a sua vida. Jesus ele fala assim, não deis o que é santo aos cães, nem pérola aos porcos. Você dá muita intimidade para o cachorro, ele te morde. É ou não é verdade? Estou sendo claro aqui? E você vai dar pérola, coisa de valor, para porco, o que o porco vai fazer? Vai pisar na lama. Mas Jesus não estava falando de animais, estava falando de quem? Meu Deus, então Jesus chamou gente de porco? Chamou ou não chamou, gente? Chamou de cães? Chamou? Tem pessoas que não têm temor, ele considera, a Bíblia diz, como cães e como porcos. É uma verdade ou não é? Naquele dia ele chama alguns de ovelha, outros de quê? Ele chamou quem de bode? É bode que ele chamou de bode? Não chamou quem? Pessoas que se parecem com bode. Que fede, não é verdade? Não é porque não toma banho, não. É porque exala coisa ruim. É ou não é verdade? Que não faz a vontade de Deus, que não tem um bom perfume de Cristo nas suas atitudes. É isso que ele quer dizer ali. Então a gente tem que parar com esse menino também de achar que, não fala isso que vai magoar. Gente, não pode chamar de ladrão, não, porque ele pode se ofender. Se está roubando é o quê, meu Deus? Hein? Não chama de mentiroso, não, porque a pessoa pode se ofender. E quem mente é o quê, meu Deus? Ainda filho do diabo. Filho do cão, estou sendo claro aqui, gente? Amar a pessoa talvez seja falar um pouco de verdade para que a pessoa acorde, não é verdade? E conseguir. Então, quando Jesus fala de pérola, de santo aos cães e pérola aos porcos, ele fala da sua intimidade. E você vai contar alguma coisa sua, no teu segredo, você vai ficar vulnerável. Aquilo é uma pérola da tua vida, e aquela pessoa, de repente, de um momento de malignidade, pega aquilo e lança contra a sua vida e prejudica você. Deu para entender bem aqui? Amém?
Você vai dar autoridade para alguém só se alguém for de confiança, porque ela pode pegar aquela autoridade que você deu e fazer o quê? E trair você. Pode ou não pode? Estou sendo claro aqui? Amém? Então, por isso eles falam, não deu, porque cão é cão, gente. Ele está ali, você passando a mãozinha nele, aquela coisa toda bacaninha, mas se ele tiver poder para arrancar teu braço, um dia que ele tiver com raiva, ele se sentir mais forte, ele vai morder você. É isso que Jesus quis dizer. Estou sendo claro ou não, gente? Amém? Ah, para Deus é dura. É, ué. Mas é a palavra de Deus. Então, o temor ao Senhor, ele vai dar intimidade para você, ele vai dar pérolas para você. Ele vai dar o que é santo para você. Mas quando você mantiver o temor, aí ele te dá tudo isso para a tua vida. Amém? E além disso, o provérbio diz ainda que o temor ao Senhor é o quê? O princípio da sabedoria. Coisa maravilhosa. Então, sem temor, não tem sabedoria de Deus. Porque não tem nem o princípio. O temor, como a pastora estava falando comigo esse dia, além de ser um princípio, ele também é o princípio no sentido de início. Deu para entender bem? Ele é um princípio, porque é uma forma de você caminhar com Deus, mas também é um princípio, é o início da sua sabedoria. Porque para você chegar até Deus, presta bem atenção, é importante a gente ter o temor. E quem tem o temor, Deus vai cobrindo de bênção. Deus vai dando conhecimento. Deus vai mostrando os seus planos. Deu para entender bem aqui? Deus vai dando intimidade. Cada vez mais você vai recebendo autoridade, poder de Deus e capacidade para prosperar naquilo que você precisa. Mas não posso deixar o quê? O temor. Fala comigo assim, o temor ao Senhor preserva a minha vida e a da minha família. Assim, o temor ao Senhor começa a me dar sabedoria. O temor ao Senhor me atrai a Deus, me dá intimidade com Deus. Aí, eu vejo muita gente, com toda sinceridade, eu fico um pouco preocupado. Por isso que eu digo que o relacionamento é importante. Eu sei que os louvores são muito bons, legais, e levam a gente à adoração. Mas eu tenho um certo incômodo quando chama Deus de você. Quem entendeu bem aqui? Eu acho que tem uma distância. Moisés, ele não falava nem Deus, ele falava o Senhor Deus. Quem entendeu bem aqui? Ele falava o quê? O Senhor Deus. Só o Senhor é Deus. Então, a gente tem que tomar muito cuidado que Ele é o nosso Pai. Mas Ele é o Criador dos céus e... Olha como é que o Senhor Jesus fala com Deus. Graças te dou, ó Pai, Criador dos céus e da terra. Olha quando Ele vai falar com Nicodemos e com o povo a respeito dos 2 grandes mandamentos. Ele fala assim, ouve, ó Israel. Olha como é que ele fala. O Senhor vosso Deus é o único Deus. Olha só. Ele se refere a quem? Ao Senhor. Por quê? Isso mostra respeito. Por isso que às vezes tem pessoas que parecem que têm intimidade, mas as coisas não vão funcionar como deveriam, porque falta o temor. Saber essa distância. Amém, amados? Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Fala com o irmão que está ao seu lado. Fica chocado, não. Mas é a palavra de Deus. Aprende aí um pouquinho para poder melhorar. Porque Deus quer que você prospere. Tenha uma vida... Deus quer... Olha só o que diz ali, ó. Gente, que coisa maravilhosa. O próprio Deus, olha só. Aqui diz assim, ó. Aquele que teme ao Senhor, Ele ensinará o caminho que deve escolher. O caminho que... Eu preciso escolher um caminho para a minha vida profissional, familiar. Ele que vai me ensinar. Não, por aí não. Vem por aqui que é melhor para você. Deu para entender bem aqui? Mas tem que temer ao... Que Ele sabe que vai poder colocar você em determinado lugar, que você vai continuar temendo, respeitando. Não vai o envergonhar. Deu para entender aqui? Ele não vai estar dando pérola aos
porcos, nem o que é santo aos cães, ele vai estar dando para aquele que o teme. Então não existe verdadeira adoração sem o temor. Amém? Sem o quê? Sem o temor. O temor é importante, ele preserva a vida, meu Deus. Sabe? Ele começa a dar sabedoria. Deus pega um mapinha de prosperidade, de vida abundância e dá para você. Prosperidade familiar, profissional, sentimental, espiritual. Estou sendo claro aqui? E ele começa a dar cada vez mais, olha só, autoridade e poder para a vida daquele que o teme. Eu não tenho... Outro dia a gente estava conversando com o pastor Edson ali, a gente falando sobre... Não, que, né, graças a Deus, os jovens da igreja são uma benção. Né? Cadê os jovens da igreja aí? Amém? Cadê os jovens da igreja? Mas tem uma pesquisa agora, né, pouco tempo, lá no MIT, né, em Massachusetts, acho que foi lá mesmo, e que essa geração agora, né, a última geração, ela é menos inteligente e capaz do que a anterior. Isso nunca aconteceu na história. Toda geração, ela produz mais do que a geração anterior. Quem entendeu bem aqui? Essa geração agora, ela desfruta mais e produz menos. E aí você vê que uma geração, que a gente vê na rua aí, secular, uma geração um tanto rebelde. É ou não é verdade? É ou não é, gente? Que fala que respeita os pais, mas não segue orientação. É verdade ou não é? Não respeito, amo meus pais, mas segue orientação? A maioria não segue. E aí a gente vê que estão com dificuldade emocional. É ou não é? Na minha época, por exemplo, você estava querendo namorar, aquela coisa toda, recebia um toco, não é um toco, falava, né? Aí o que você fazia? Tocava o barco, ia chorar mal com os amigos, bater papo e tal. E pronto. Hoje a pessoa quer sentar no meio-fio e chorar até morrer. Quer se matar? Estou sendo claro aqui, gente? É uma geração muito mais fraca, é ou não é verdade? É fraca ou não é, gente? Que fraqueza do raio é essa? Não sei, a minha vida acabou, 20 anos de idade. Nós pegamos um Uber até o aeroporto, e aí Deus sempre coloca assim, alguém perto da gente, né? Aí chegou um rapaz, aí eu falei, tá tudo bem? Como é que você está? Legal, sempre pergunta, aí, tem nada bem. Eu falei, como assim, meu Deus? O cara está me servindo aqui, né, para poder, em vez de me receber, rir, não tem nada bem, tem uma desgraça. A mim, né, 4 anos de relacionamento com uma pessoa, e ele me disse, minha vida acabou. Aí eu olhei, pessoal, um rapaz bonito, o carro dele, um Passat alemão novo, eu falei, né, 20 e poucos anos de idade. Aí eu falei assim, meu filho, você tem um futuro maravilhoso pela frente. Eu falei, olha para mim, olha para ela. Eu falei, a gente entende que tem um futuro maravilhoso, tem mais do que o dobro da tua idade. Não, mas você, rapaz, nem começou a vida, não, mas acabou a minha vida. Não sei o que eu vou fazer. Aí eu falei, não podemos orar por você, né? Aí eu orei, a pastora orou, ele me abraçou, chorou. Não, o que eu estou dizendo para você é que eu entendi a dor dele e entendi que aquilo ali era muito grande para ele. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? A gente não desqualificou a dor, nem o problema que ele estava passando. Mas o que eu estou dizendo é que, para um nível de ser humano, está muito baixo. Um lugar bom, uma qualidade de vida maravilhosa. Deu para entender bem? Bem, bonito, né? Novo. Ela me largou. Tudo bem, gente. Tá bom, chora, mas está até... Não é verdade? É sério. Então, a fraqueza, sabe, emocional, sabe, a fraqueza, né, vamos colocar assim, espiritual. Quem te perguntou, você acredita em Deus? Ele, mais ou menos. Eu falei, então, agora piorou tudo, né? Aí nós oramos, né? O pastor orou, orei. Ele saiu, creio que ele saiu melhor. Mas continua, aí, quer dizer, mais ou menos que ele deu, mas quando a gente saiu, continua orando por mim. Aí deu o nome né,
que eu estou dizendo que, por quê que essa geração está tão fraca? Está produzindo tão pouco e quando produz algumas coisas bem erradas. Aí eu vou falar aqui, com toda a sinceridade. Quem preparou essa geração? Hein? Quem preparou? Então a culpa é de quem? Então, vamos parar de responsabilizar os outros. Essa geração, quando você falar assim, fala assim, ai meu Deus, eu errei com essa geração. Para de lançar nos outros, é igual Adão, foi a mulher que tu me deu, essa geração. São seus filhos, são nossos filhos. É ou não é verdade? Quem errou foi a gente. Fala que o irmão está ao lado, pastor é chatão, né? Não, mas eu tenho que falar a verdade para você, ué. Está errando, não está dirigindo bem, não está. O que a Bíblia diz? Ensina a criança onde? No caminho que se deve andar, ainda quando for velho, não vai se desviar dele. Aí não, o filho faz o que quer. Não, ele não quer, não pode, não sei o quê. Eu vou falar da minha vida, né? Um dia que acordava que tinha pão com manteiga, era uma festa. Hoje você tem pão com manteiga, você tem biscoito, tem iogurte, tem fruta. O que você quer? Não sei não, está meio enjoado. É ou não é, gente? Hein? Ele diz que está ruim. Deu para entender o que eu estou falando aqui? Aquele brinquedo, eu quero. É assim ou não é? Aí chora até o pai e a mãe fazer o quê? Dá. Entendeu? Então, é importante a gente entender. A gente não pode se eximir da responsabilidade de não ter criado essa geração no temor ao Senhor, fazendo eles entenderem o seguinte, aquilo que você plantar, você vai colher. Eu vi essa frase aqui, vou falar com vocês para a gente repetir, para a gente voltar aqui para o tema principal, mas é importante isso faz parte do temor. Deus nos dá a nossa vida e essa vida vem com responsabilidade. Então, sei que vocês já ouviram essas frases de efeito, mas é uma realidade isso. A minha geração, por exemplo, na minha que me cabe, de onde eu nasci, teve uma vida muito difícil. Difícil de que ou almoçava e não jantava. Quem entendeu bem o que é? Né? Tinha que dividir um pouquinho para, né, e saísse para trabalhar, tinha que andar quilômetros para poder pegar o ônibus, para poder pagar uma passagem a menos, para poder sobrar um trocadinho. E aí, pessoas difíceis, elas lutam, trabalham, porque o tempo difícil faz com que essas pessoas trabalhem, lutem e fiquem fortes. Quem entendeu bem aqui? E aí, essas pessoas vão criar tempos fáceis. Porque os meus filhos já não vão ter aquela dificuldade que eu tive. A gente pensa assim, não vou deixar meu filho passar por isso, eu não tomei leite, vou comprar uma vaca para ele. Quem entendeu bem aqui? É ou não é? Não é assim? Né? Não é assim? É ou não é? Não tinha pão, vou dar biscoito e bolo, aí vai engordando. Né? Aí. É ou não é? Não é assim que funciona, né? Poxa, eu só recebia não da minha mãe, mas ela só dava não porque não tinha. Aí, não, mas meu filho, eu só vou dar sim para ele. Vai, olha como é que vai alimentando a geração. Quem entendeu bem aqui? Né? Eu, por exemplo, se não fizesse o dever, ou chegasse um bilhete da escola errado, quem é que sofria? Era eu. Hoje o filho tira uma nota baixa, a mãe vai na escola brigar com o professor. É ou não é? Quer dizer, quem é retardado? Essa geração ou a nossa? Porque quem criou uma geração retardada foram os retardados. É ou não é verdade? Que tiveram uma vida mais difícil, se fortaleceram e agora estão criando facilidade para poder estragar os filhos. É ou não é? Estou sendo claro, gente? Então, assumir responsabilidade também é um temor ao Senhor. Quem entendeu bem aqui? Porque Deus manda, ensina a criança onde? Os caminhos devem dar. Aí fala, nossos filhos são frágeis. Claro que são frágeis emocional, porque a gente criou eles frágeis. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? Glória a Deus. Então, o temor ao Senhor, ele vai nos ensinar o caminho que nós devemos andar e sermos mais que vencedores. Glória a Deus. Amém?
Então, todo aquele que teme ao Senhor, ele vai ter o seu caminho preservado, Deus vai lhe ensinar intimidade e ele vai ser mais que vencedor em tudo que fizer, porque Deus vai confiar a você a sua intimidade, o seu segredo. Glória a Deus. Quem está entendendo bem essa mensagem aqui? Agora, não tem como temer a Deus e você não respeitar o teu próximo. Isso é mentira. Que a Bíblia manda temer as autoridades. Não fala uma pessoa, fala o que? As dignidades. Por que eu preciso temer? Porque elas representam quem? Ao Senhor. Então, eu não estou temendo o homem na realidade, mas a autoridade que está investida naquele homem. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? Que foi dada por quem? Porque Deus. Porque o que diz lá em Romanos capítulo 13? Abre aí para a gente encerrar, para vocês entenderem que tudo se relaciona. Tudo se relaciona. Toda autoridade foi instituída por quem? Por Deus. Né? Então, vamos ajudar a consertar a nossa geração, que nós temos responsabilidade em consertar. Glória a Deus. O que diz aí, Romanos 13? Toda autoridade... Consigo botar lá, não? Problema não. A gente bota aqui. Olha só que coisa maravilhosa. Diz aqui, ó. Toda alma esteja sujeita às potestades superiores, ou seja, às autoridades. Potestade é autoridade. Porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por quem? Vai, o outro versículo. Passa para o outro. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. Olha só. Eu obedeço somente a Deus. Ali, quem resiste à autoridade está resistindo a quem? Deus vai falar direto contigo? Ou ele vai enviar leis e pessoas? Hein? E os que resistirão sobre si mesmo o quê? A condenação. Versículo 3. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, porém, não temer a autoridade, faz o bem e terás louvor delas. Quer ter louvor de Deus? Transporta esse respeito para as autoridades. Quem está entendendo bem aqui? E você vai prosperar em nome de Jesus. Fala comigo assim: o temor ao Senhor preserva a minha vida e a da minha família. O temor ao Senhor faz com que Deus me mostre o melhor caminho que eu devo escolher. O temor ao Senhor me coloca no caminho da sabedoria. E o temor ao Senhor me traz vida, abundância e a intimidade do Senhor da minha vida. Quem entendeu essa mensagem aqui? Vamos ficar de pé em nome de Jesus para a gente orar e pedir a Deus que tire do nosso coração todo o sentimento de rebeldia. Amém? Porque esse sentimento que o mundo planta é o diabo querendo arrebentar a nossa vida. Entendeu bem? Eu vejo pouca gente pedindo bênção pai e mãe hoje. É ou não é verdade? Eu mesmo, depois de velho, com filho, com neto, a minha mãe, quando eu ligava para ela ligava para mim, bênção mãe, bênção pai. Quem entendeu bem aqui? Porque quando eu ouvi assim, Deus te abençoe, quando eu ouvi o que? Deus te... Poxa, aquilo ali era uma força poderosa. É ou não é verdade? Estava saindo da pessoa que mais me ama no mundo. É ou não é? Que desejava que Deus me abençoasse. Estou sendo claro aqui? Então é importante isso. E se você que é jovem acha que é careta, experimenta fazer para você não ver se vai ser abençoado. Glória a Deus. Amém? Experimenta fazer, é importante isso. E se você, pai e mãe, ajuda teu filho, mesmo que ele seja velho. Fala: meu filho, você nunca me pediu a bênção. Eu te abençoo, mas você não me pediu. Pede bênção, senhora? Então vamos começar a pedir hoje. Amém? E ela vai falar o quê? Deus te abençoe. Eu fazia isso, para mim era... Poxa, gente, eu sinto falta de falar isso. Hoje eu não tenho como pedir bênção a ninguém, porque minha mamãe e meu papai já faleceram. Quem entendeu bem aqui? Mas eu falava com clareza: bênção mãe, bênção pai. Né? E aí o que eu ouvia? Deus te abençoe. Vai com Deus. Coisa, não é verdade? Coisa gostosa.
Amém? Então, não importa. Eu vou ser sincero para vocês. A minha mãe e a minha avó, antes do Senhor alcançar a vida delas, elas serviam os encostos. Mas mesmo assim, o que eu fazia? Bênção. Porque, independente de quem ela servia, quando ela falava o quê? Deus te abençoe, e eu recebi a bênção dela. Deu para entender bem aqui? Então é importante, abençoa teus filhos, ensina no caminho que se deve andar, isso faz parte. Jacó, ele foi abençoado, ele recebeu herança de Abraão e de Isaac, não foi porque ele era melhor do que Esaú, não é porque ele era mais competente, não é porque ele, sabe, que ele era mais forte, não, é porque ele valorizava a bênção. Ele buscou, foi a bênção de Deus. Ah, mas buscou de maneira errada, mas buscou. Ele teve que pagar pelo que ele fez, pagou, mas de qualquer forma a bênção alcançou a vida dele. Quem quer os filhos abençoados aqui? Quem quer ser abençoado também por Deus? Então aproveita, ensina. Porque isso vai trazer bênção para a sua vida e para... Gente, ninguém melhor do que os pais para querer ver os filhos abençoados, não é verdade? Então não existe forma maior do que você colocá-los no caminho do temor ao Senhor. Além de você ser abençoado, eles vão ser abençoados também, em nome de Jesus. E nunca é tarde para fazer isso. Glória a Deus. Amém? Nunca é tarde. Né? Porque o Senhor, Ele nos abençoa em qualquer circunstância, em nome de Jesus. Amém? Hoje nós vamos pedir a Deus, vamos falar ao Senhor, Senhor, se falta temor no meu coração, o temor bíblico, me ajuda hoje. Porque eu quero a tua intimidade. Ele promete aqui, a minha intimidade é para aqueles que o temem. Porque eu sei que eles vão ficar ali e eu vou dar autoridade, eu vou dar poder. Olha só, eu vou abrir o caminho para ele e eu sei que ele não vai me envergonhar. Por isso que o temor é importante. Amém? Não quer dizer que ele não é nosso pai, que ele não nos ama, nada disso. Mas existia uma distância entre eu e a minha avó, entre eu e meu pai, entre eu e a minha mãe. E essa distância eu tinha que respeitar. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? Para vocês terem uma ideia que é tão importante isso, que Noé, quando ele sai da arca, a Bíblia diz que ele planta uma vinha. E o que é que ele faz? Ele bebe e se embriaga. Mas o que os filhos tinham a ver com isso? Hein? Nada. O problema era de quem? Não tinha nada a ver com o filho. Não tinha nada que... É, não é verdade? A Bíblia diz que Cão, né? Ele viu a nudez do seu pai. Olha só. Só esse ato trouxe maldição para a vida dele. Estou sendo claro aqui, gente? Não teve temor, não teve tato, não teve respeito pela figura do pai. Ah, mas ele estava bêbado, jogado nu lá. O problema é dele. Existe distância entre filho e pai. Estou sendo claro aqui, gente? Entre, né, a autoridade e aqueles que estão debaixo de autoridade. Distância, e a gente tem que respeitar isso para a gente ser abençoado. Que Deus não vai dar. Os outros 2 irmãos foram abençoados e Cão foi amaldiçoado. Quem quer abençoar seus filhos aí? Ensina o temor ao Senhor. Amém? E você também. Entenda que Ele vai te dar intimidade. Ele vai te mostrar o segredo dEle. Ele vai estabelecer os caminhos para você. E a vida abundante vem em nome de Jesus. Amém? Então, se você quiser vir ao altar do Senhor, vem que nós vamos hoje orar no início desse trabalho, essa campanha, né, Joel? De uma vida abundante, mas que vai ser, sabe, maravilhosa para a tua vida, em nome de Jesus. Nós vamos falar sobre esses 4 princípios, essas 4 leis poderosas, forças maravilhosas, que Deus vai estar abençoando nossa vida de maneira abundante. Peça a Deus, Senhor, se eu andei sem temor, eu preciso do teu segredo, eu preciso que o Senhor me dê uma mapinha da prosperidade. Deus dá um mapa, Deus dá um mapa. Eu vou ser sincero com vocês aqui. Muitas das escolhas que eu fiz, dava em outro lugar, eu não sabia porquê, mas dava certo. Mas por que vai dar certo? Porque Deus falou, não, meu filho, vai para cá, não vai dar errado, vai para lá. Estou sendo claro aqui? Escolhas que eu fiz, que eu chorei, eu fiz birra, eu bati o pé e falei com Deus, Senhor, por que tu fez isso comigo? E lá na frente Deus me mostrar, está vendo aí que eu ia te abençoar?